Histórias do rádio. A invenção do rádio é atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, mas o instrumento reúne uma série de descobertas anteriores. No Brasil, a primeira transmissão ocorre em 1923, por Edgar Roquette Pinto e Henri Morizi. O rádio é uma união de três tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio, as ondas de precursores do rádio. Vem aí essa informação super interessante. A primeira descoberta está nas ondas de rádio, com a capacidade de enviar som e fotos pelo ar. Isso aconteceu em 1860, quando o físico escocês James Maxwell descobriu as ondas, que foram apresentadas somente em 1886 por Henrik Hertz. Foi Hertz quem apresentou a variação rápida da corrente elétrica para o espaço em forma de ondas de rádio. Assim, Guglielmo Marconi estabeleceu em linha telefônica os sinais de rádio. A invenção, Marconi deu o nome de telégrafo sem fio. A primeira transmissão de rádio foi de um evento esportivo e ocorreu durante a regata de Kingston para o jornal de Dublin, em 1901. Marconi recebe o Prêmio Nobel de Física. A invenção, porém, ainda não tinha um formato como conhecemos hoje, porque transmitia somente sinais. A transmissão de voz se ocorreu em 1921 e foi introduzida as ondas curtas em 1922. Os trabalhos de Marconi desencadearam então uma série de disputas judiciais que tinha o norte-americano Nikola Tesla reivindicando a patente da invenção do rádio. A primeira transmissão de voz, a primeira transmissão tendo o conjunto voz e música por ondas de rádio, ocorreu em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi, contudo, o canadense Reinaldo Fonsende que produziu por 1 hora conversas e músicas para os radioamadores. Outras experiências também marcaram a combinação, mas era preciso dispositivos semelhantes a fones de ouvidos nos primeiros aparelhos feitos à mão. Os primeiros receptores eram confeccionados em sulfato de chumbo, ou, melhor falando, sulfeto de chumbo. Os bigodes de gato, usados para detectar os sinais de rádio, sendo ligados a aparelhos de cristal. Havia muita dificuldade para sintonizar as estações e, principalmente, por esse obstáculo. A massificação do rádio ocorre somente após 1927. Daí então, até então, a Primeira Guerra Mundial, deflagrada em 1917, foi o mais significativo fator limitante à difusão do rádio. Embora já existisse centenas de emissoras, o interesse é crescente após a guerra e os governos passaram a monitorar as transmissões que ocorriam, na maioria das situações, de maneiras clandestinas. Lentamente, os próprios governos passaram a servir-se do rádio e houve a abertura de mais emissoras, chegando a 550 em 1922. Então aí vem a história do rádio no Brasil. O rádio chegou no Brasil em 1923 e tem até um dia especial, 23 de setembro, quando é comemorado o nascimento do rádio, do carioca Edgar Roquette Pinto, também, que foi uma representatividade do rádio no Brasil, de 1884 a 1954. A primeira transmissão ocorreu durante a exposição do centenário da independência, quando empresários norte-americanos instalaram a estação no Corcovado. Então, na ocasião, os ouvintes acompanharam a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. O pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa também foi ouvido por muitos brasileiros nesta época. Diante da novidade, o médico e escritor Roquette Pinto tentou, sem sucesso, convencer o governo federal. Foi a Academia Brasileira de Ciências quem escolheu o projeto e assim nasce a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que transmitia ópera, poesia e informações sobre o circuito cultural da cidade. Ainda em 1923, o Recife recebe a primeira emissora, a Rádio Clube de Pernambuco, a Era de Ouro do Rádio. A partir de 1927, o rádio passa por um processo de massificação com a possibilidade de transmissão de sons de aparelhos que tocavam discos diretamente ao microfone.
É iniciada a profissionalização do meio com a contratação de artistas, transmissão de programa de auditório, radionovela e humorísticos. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. São exemplos o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista e a internet. O cinema, dentre outros, também são papéis primordial também na comunicação. A partir do desenvolvimento de ciências e de novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Classificações dos meios de comunicação. Segundo o tipo de linguagem utilizada, escrita, sonora, audiovisual e multimídia. Hipermídia significa os meios de comunicação social classificados em escritos, linguagem escrita dos jornais, livros e revistas. Sonoras significa linguagens através de sons, por exemplo, o rádio e o telefone. Audiovisuais é a fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. Multimídias, reunião de diversos meios de comunicação diferentes, como texto, áudio, vídeo e etc. Hipermídias, fusão de meios de comunicação por meio do sistema eletrônico de comunicação, por exemplo, CD, CD-ROM, TV, digital e internet. Grande abraço a todos, a gente se encontra mais vezes por aqui com os nossos trabalhos de pesquisas através do nosso canal Meu Brasil Inusitado. Um abraço a todos e se inscreva aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, tchau, tchau.